Esqueça a pintura. Esqueça o manto azul bordado de estrelas douradas, o rosto sereno elevado para o céu, a expressão de quem parece estar a centímetros de um êxtase místico. Essa mulher não existiu. Ela foi criada por artistas medievais que nunca se sentaram no chão poeirento de uma vila da Galileia, que nunca viram o que é perder um filho na frente dos seus olhos, que nunca entenderam o que era ser uma mulher judia do século I, sem marido, dependente dos filhos para sobreviver. A mulher real se chamava Miriam, em hebraico apenas Miriam, um nome tão comum na Judéia do primeiro século que os pesquisadores estimam que 1 em cada 4 ou 5 mulheres judias carregava esse nome. Não havia nada de exótico nele, não havia nada de excepcional no sobrenome de Nazaré, que era a forma de dizer que ela vinha de uma aldeia pequena, sem prestígio, sem tradição rabínica, sem fama. Nazaré mal aparece em qualquer fonte secular do período. Era um lugar que não constava nos mapas que importavam. Em 33 d.C., quando a história chega ao momento que a mudou para sempre, Miriam tinha entre 45 e 50 anos. Se Jesus nasceu entre 6 e 4 antes da Era Comum, e se ela tinha entre 12 e 14 anos na concepção, o que era perfeitamente dentro da faixa de casamento para jovens judias da época, então em 33 d.C., ela era uma mulher de meia idade. Não era velha. Com alimentação razoável e sem doenças graves, podia viver mais 20, talvez 30 anos. Havia vida pela frente. Muito dela. O marido havia sumido. José aparece nos evangelhos durante a infância de Jesus. Na fuga para o Egito, no episódio do templo, quando o menino tem 12 anos. E depois simplesmente desaparece da narrativa sem nenhuma explicação. O silêncio é eloquente. Quando Jesus começa o ministério público, em nenhum momento José é mencionado como vivo. Nas bodas de Caná é a mãe que está presente. Ao pé da cruz é a mãe que está presente. José havia morrido antes que o filho se tornasse um pregador itinerante, e isso significava que Miriam era viúva. No século I, na Palestina romana, ser viúva sem filho adulto que te sustentasse era uma das situações mais vulneráveis em que uma mulher podia se encontrar. Você dependia da bondade dos parentes, da comunidade, da sinagoga local. Miriam tinha outros filhos. Os evangelhos mencionam quatro: Tiago, José, Simão e Judas. Tinha também filhas mencionadas de passagem. Mas havia uma fratura nessa família que os textos deixam entrever com uma honestidade desconcertante. O Evangelho de João, no capítulo 7, afirma sem rodeios que os irmãos de Jesus não criam nele. Havia conflito, havia ceticismo, havia provavelmente vergonha. Porque ter um irmão que percorre a Galileia anunciando o reino de Deus, que confronta fariseus, que atrai multidões e também inimigos, era o tipo de coisa que complicava a vida de uma família inteira. Miriam estava no meio dessa fratura. Ela acreditava, eles não. Pense no que era Jerusalém na noite da última ceia. Era a véspera da Páscoa, o Pessach judaico, e a cidade havia multiplicado sua população por 4 ou 5 vezes. Estimativas arqueológicas e demográficas sugerem que Jerusalém recebia entre 100 e 150 mil peregrinos durante o festival. Isso numa cidade que no dia a dia abrigava talvez 40 mil habitantes. As ruas cheiravam a animais, a fumaça de braseiros, a especiarias, a suor. As hospedarias estavam superlotadas. Famílias dormiam em telhados. Você está em algum lugar nessa cidade, não no cenáculo. O seder judaico, o ritual da ceia pascal, era uma refeição com estrutura religiosa específica. E as práticas do período separavam os contextos rituais masculinos dos femininos, de maneiras que tornavam improvável que Miriam estivesse sentada à mesa com os 12 discípulos naquela noite. Ela estava em outro lugar. Talvez numa casa de conhecidos. Talvez com outras mulheres que acompanhavam o grupo de Jesus. E ela sabia que algo estava errado. As últimas semanas haviam sido tensas de uma forma diferente de tudo antes. A entrada em Jerusalém havia sido barulhenta demais. A expulsão dos comerciantes do templo havia sido perigosa demais. As discussões públicas com os líderes religiosos haviam cruzado uma linha que não se volta atrás. Uma mãe sabe, não precisa saber os detalhes para sentir o peso do que está vindo. Depois veio a madrugada, depois veio a manhã, e então você soube. O Evangelho de João é o único que coloca Miriam ao pé da cruz. Marcos e Mateus a mencionam entre as mulheres que a observavam de longe. João a coloca perto o suficiente para que Jesus pudesse falar com ela e com o discípulo amado. 3 frases, 32 palavras no grego original. Mulher, eis aí o teu filho.
e depois ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Não é sentimentalismo, Keep her safe. é direito. No contexto jurídico do século I no mundo mediterrâneo, incluindo nas comunidades judaicas, essa fórmula equivalia a um ato formal de adoção e responsabilidade. Jesus estava morrendo e estava se certificando de que a mãe teria quem cuidasse dela. Os irmãos não estavam ali. Tiago, José, Simão, Judas, nenhum deles aparece ao pé da cruz em nenhum evangelho. João era o único dos 12 que havia ficado. Os outros haviam fugido na noite anterior, no jardim, quando os guardas chegaram. João ficou, e agora ficava também Miriam, e Jesus os entregou um ao outro, com as últimas forças que lhe sobravam. Mas antes de chegar a essa cena, é preciso que você entenda o que era uma crucificação para alguém que estava perto. Não os quadros renascentistas com Jesus etéreo e sereno contra um céu dramático. A crucificação era um espetáculo de humilhação e terror projetado pelos romanos para durar. O condenado havia sido flagelado antes, 39 golpes com o flagelo, um chicote com pedaços de metal e osso nas pontas que rasgava a pele e expunha o tecido muscular. Depois carregava a parte horizontal da cruz, o patibulum, em ombros que já não podiam sustentar o peso. No Gólgota, os cravos eram na região dos pulsos ou das palmas e nos pés. A morte vinha por asfixia progressiva, à medida que o corpo exausto perdia a capacidade de se levantar para respirar. Podia levar horas, às vezes dias. Miriam ficou por horas. A distância de onde ela estava era suficiente para ver o rosto do filho, para ouvir quando ele falava, para ver a respiração se tornando mais difícil, para ver o momento final. Depois veio o sábado. O corpo havia sido retirado às pressas porque o pôr do sol se aproximava, e com ele o início do Shabat, momento em que toda atividade deveria cessar. José de Arimateia, um membro rico do Sinédrio que havia acreditado secretamente, foi até Pilatos e pediu o corpo. Nicodemos trouxe uma mistura de mirra e aloés, aproximadamente 30 quilogramas de especiarias, uma quantidade que era sinal de honra e riqueza. O corpo foi envolto em panos de linho com as especiarias e colocado num túmulo novo, escavado na rocha, no jardim próximo ao local da execução. As mulheres, e provavelmente Miriam entre elas, viram onde o corpo foi depositado. Viram a pedra ser rolada. Viram o jardim ficar quieto. E então veio a noite de sábado. E depois o sábado inteiro. Essas são, em termos humanos, as horas mais longas da história do cristianismo. Do lado de fora, havia perigo real. Os evangelhos descrevem os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, expressão que significa medo das autoridades religiosas que haviam colaborado na execução. Ser associado ao condenado era perigoso. Miriam era mãe do executado. O luto judaico, a Shiva, previa 7 dias em que a família permanecia em casa, sentada no chão ou em assentos baixos, recebendo visitas da comunidade. Era um luto que se fazia em grupo, em voz alta, com orações e presença. Mas naquela circunstância, com medo, com a cidade ainda cheia de peregrinos que não sabiam o que havia acontecido, com as autoridades em alerta, como se faz luto, como se plora um filho num quarto com porta trancada. O que pensou durante aquelas horas? Os evangelhos não dizem. Mas Lucas havia registrado muito antes que Miriam guardava todas estas coisas no coração. Era sua característica, o silêncio que processa. O silêncio que não esquece. No primeiro dia da semana, antes do amanhecer, algumas das mulheres foram ao túmulo. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, dependendo do evangelho. Elas carregavam especiarias para completar o processo de unção que a pressa do entardecer de sexta havia interrompido. E encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Os evangelhos não registram uma aparição de Jesus à mãe. Esse silêncio tem perturbado comentaristas por séculos. João Crisóstomo, no IV século, escreveu que Jesus não apareceu a Miriam, porque ela nunca havia duvidado, e a função das aparições era confirmar a fé dos que vacilavam. Bernardo de Claraval, no século XII, explorou a mesma ideia com mais intensidade emocional. Mas há outra forma de olhar para o silêncio. Talvez o que aconteceu entre Jesus ressuscitado e a mãe fosse tão íntimo, tão impossível de ser colocado em palavras dentro de uma narrativa evangelística, que nenhum dos evangelistas tentou. Ou talvez simplesmente não soubessem. O círculo imediato que testemunhou certas coisas era pequeno. O que sabemos é o que a mãe sentiu quando as mulheres chegaram com a notícia. Imagine a cena.
Imagine Miriam numa sala em Jerusalém, a noite do sábado, ainda pesando sobre o luto ainda fresco, e as mulheres entrando com os rostos transformados. A mensagem que carregavam não era uma surpresa como seria para qualquer outra pessoa. Era o cumprimento de tudo que Simeão havia dito no templo, quando o menino tinha 40 dias. Era o cumprimento do que o anjo havia anunciado 33 anos antes. Era o reconhecimento de algo que ela havia carregado no coração durante toda uma vida, através de todas as fases. A fuga para o Egito, os anos em Nazaré, o momento desconcertante, quando o menino de 12 anos disse que precisava estar na casa do pai. Os anos do ministério que ela acompanhou de longe e de perto, a entrada em Jerusalém, a crucificação. Guardava todas estas coisas no coração. O coração de Miriam era um arquivo. E agora, o arquivo fazia sentido completo. Mas a história de Miriam não termina naquele domingo. Nem deveria terminar ali na nossa imaginação, porque ela viveu mais 30 anos depois disso. 30 anos que o Novo Testamento quase não menciona e que a história quase esqueceu. A última menção explícita a Miriam nos textos do cânon cristão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Lord, send your A cena é o Spirit cenáculo upon de us. Jerusalém, os dias entre a We Ascensão wait e for the Pentecostes. Comforter you Lucas promised. descreve o grupo que permaneceu junto em oração. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Uma frase, uma lista. Mas nessa lista há algo extraordinário. Os irmãos estavam ali. Tiago, que não havia acreditado. José, Simão, Judas, que não haviam acreditado. O mesmo grupo que havia causado aquela fratura familiar durante o ministério, o grupo que havia ficado de fora, estava agora dentro. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, menciona que Jesus ressuscitado apareceu a Tiago separadamente. Essa aparição foi o ponto de virada. A ressurreição não apenas confirmou a fé dos que já criam, ela converteu os que não criam. E Miriam, que havia vivido a fratura familiar durante anos, viu a família se reunir do outro lado daquilo que havia parecido o fim. E então veio o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. O grupo reunido no cenáculo, 120 pessoas, segundo Atos, sentiu algo que Lucas descreve como vento e fogo, e Miriam estava lá. A mulher que havia dito sim no início de tudo, que havia dito ao anjo, faça-se em mim conforme a tua palavra, estava presente quando o Espírito que havia concebido Jesus em seu ventre inaugurou o corpo de Jesus no mundo, a igreja. Ela foi o sim do início. Ela estava presente no sim que abriu o tempo novo. Depois do Pentecostes, a vida de Miriam na comunidade nascente era uma vida de trabalho concreto, cotidiano, físico. A coinonia descrita em Atos 2, os crentes que partilhavam os bens, que comiam juntos, que se reuniam diariamente no templo e nas casas, não era uma abstração espiritual. Era uma organização prática de pessoas que dividiam recursos, preparavam refeições, cuidavam dos doentes, recebiam estrangeiros. Miriam estava em algum lugar nisso, provavelmente com João, com quem Jesus a havia entregado ao pé da cruz. A tradição antiga é consistente nesse ponto. Ela viveu sob os cuidados de João. Pense no que isso significava na prática diária. O Shabat continuava. As festas judaicas continuavam. Taste and see, Shavuot, a new Sukkot. covenant. Mas agora cada uma carregava uma camada nova de memória. Remember this night and A the Páscoa meaning it não era apenas a holds. saída do Egito, era a noite da última ceia, era a madrugada do jardim, era a manhã do túmulo vazio. Miriam viveu What isso, is ela happening? reinterpretou cada ritual a partir de Lord, Deus, não a send partir your de textos Spirit upon escritos us. por outros, mas a partir do We que foi wait visto, for the Comforter tocado, you promised. ouvido. E era ela a The portadora Lord is original da righteous memória. in Os all evangelhos his foram ways. escritos décadas depois. Marcos provavelmente na May He década de comfort 60, Mateus e Lucas talvez na de 70, João possivelmente nos anos 90. Durante esses anos, a memória de Jesus circulava oralmente. I saw Quem sabia him como with havia my sido a own infância de eyes. Jesus em He Nazaré? walked among us, Miriam. and Quem havia his sido words parte da brought fuga light. para o Egito? Yes, I believe. Miriam. Quem havia estado lá quando o menino de 12 anos ficou no templo? Miriam. A narrativa da infância em Lucas, com todos os seus detalhes íntimos, com os pastores e os But magos does not e the os scripture anjos, imply a e o deeper velho Simeão e a covenant profetisa beyond mere Ana, ritual? tem uma How can perspectiva a que só child uma speak pessoa with such podia ter. authority? I saw it Lucas all. havia conversado Every com moment, testemunhas. every miracle, E a every testemunha mais sacrifice. próxima de tudo It is aquilo etched era into my Miriam. memory, a bridge to the Mas a história truth. estava prestes a ficar mais perigosa. Por volta do ano 41 da Era Comum, Herodes Agripa Poli assumiu o controle de toda a Judéia e procurou se firmar politicamente Where are the reprimindo o followers of movimento Christus? cristão. Speak O now! livro de Atos descreve o que se seguiu. We are loyal Tiago, filho de Zebedeu,
o irmão de João, um dos primeiros chamados por Jesus junto ao lago, foi executado pela espada. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Pedro foi preso. A comunidade de Jerusalém começou a se dispersar. O que havia começado como um grupo concentrado numa cidade passou a se espalhar pelo mundo mediterrâneo. E Miriam? Onde foi Miriam? Aqui o registro histórico se torna honestamente incerto. E qualquer pessoa que te disser o contrário está te vendendo certeza, onde os historiadores sérios oferecem apenas hipóteses. Existem duas grandes tradições, ambas antigas, ambas com peso arqueológico e teológico próprio. A tradição de Éfeso I have emerge seen com the things força no nos one else séculos remembers. III e IV. Listen to my Ela words. está She holds the fundamentada na truth. promessa And de you Jesus are ao pé the da ones cruz. who must carry João this recebeu forward. Miriam em sua casa. Look at it. E João, segundo This fontes is where we antigas, terminou belong. sua vida em Éfeso, a grande cidade You costeira promised me da a Ásia place. Menor, hoje Turquia. It's more than I imagined. Se João foi para Éfeso, teria levado Miriam consigo. Oh, I never believed No him. Monte Coressos, nos No, arredores de no, I Éfeso, didn't either. existe uma pequena I casa do. de pedra que I- a tradição local identificou como o lugar onde Miriam viveu seus últimos anos. As escavações arqueológicas dataram partes da estrutura ao primeiro século, embora a casa tenha sido reconstruída em períodos posteriores. Peregrinos visitaram o local desde pelo menos o século IV. Hoje é um santuário. O chão é de pedra antiga, o ar é seco e cheira a ervas. E é impossível ficar ali sem pensar. Ela esteve aqui. A tradição de Jerusalém é igualmente antiga. A dormição, o termo que as igrejas cristãs orientais usam para a morte de Miriam, evitando deliberadamente a palavra morte comum, é associada ao Monte Sião, em Jerusalém. A Basílica da Dormição marca o local onde, segundo essa tradição, Miriam passou seus últimos dias em vida. A história do local como sagrado remonta pelo menos ao século IV. O bispo Epifânio de Salamis, escrevendo por volta do ano 378, fez uma observação honesta que sobreviveu. Ele havia procurado em todas as escrituras alguma indicação de como ou onde Miriam havia morrido, e não encontrara. Nenhuma tradição, escreveu ele, afirmava que o corpo de Miriam havia permanecido em algum lugar. Era como se a terra não a tivesse retido. Eusébio de Cesareia, o grande historiador da igreja primitiva, também demonstrou incerteza honesta sobre os detalhes finais da vida de Miriam. O que as duas tradições, Éfeso e Jerusalém, têm em comum é o silêncio sobre o corpo. Não há túmulo venerado. Não há relíquias. No mundo em que as relíquias dos santos e mártires eram cuidadosamente preservadas e tornavam-se centros de peregrinação, a ausência do corpo de Miriam é ela mesma uma forma de dado histórico. E assim chegamos ao fim de uma história que nunca deveria ter sido esquecida. Pense uma última vez em quem ela I era. am the Uma Lord's menina de Nazaré servant. que disse sim a algo impossível May sem your entender word to completamente me o que be estava aceitando. fulfilled. Uma jovem que carregou uma gravidez que ninguém em Nazaré entenderia. Num mundo onde uma gravidez fora do casamento podia resultar em lapidação. Uma mulher que criou um filho em pobreza e anonimato numa vila sem importância, que o viu crescer e partir, que o I acompanhou saw de him in longe Nazareth, durante o ministério, then Egypt, preocupada but in e the crente temple, ao mesmo when he tempo. was just Que 12. estava nas bodas de Caná That I will quando ele never fez o forget. primeiro sinal e disse a ele o que esperava, e disse aos serventes, façam o que ele disser. Que ficou de pé ao pé da cruz enquanto os apóstolos haviam fugido, que sobreviveu ao filho, que viveu os 30 anos seguintes carregando tudo isso, em silêncio, dentro da comunidade que o filho havia deixado. Ela era a memória encarnada de Jesus antes que qualquer evangelho fosse escrito. Era a pessoa que havia estado presente na concepção e na cruz, no início e no fim. Era a mulher que havia dito a primeira palavra de fé, que estava presente She said yes, quando a igreja and the disse new a sua era primeira begins. palavra. Era, We are em all todos os one. sentidos, práticos God's e word is espirituais, spreading. a testemunha mais completa Write de this tudo que down, havia quickly. acontecido. E o Novo Testamento lhe dá, We ao must total, organize the algumas supplies. centenas de palavras espalhadas por 4 evangelhos e um livro de Atos. A história lhe deu 30 anos de silêncio. Nós não sabemos onde ela está enterrada. Não sabemos se ela viu João começar a escrever o evangelho. Não sabemos se ela viveu para ver a destruição de Jerusalém no ano 70 da Era Comum e o fim do mundo que havia conhecido. Não sabemos se ela morreu em paz numa casa de pedra no calor seco da Turquia, ou se morreu em Jerusalém ouvindo o vento que descia do Monte Sião. Não sabemos, mas sabemos que ela viveu.
que ela resistiu, que em nenhum momento, nem ao pé da cruz, nem nas horas silenciosas do sábado, nem nos anos que se seguiram com todas as perseguições e fugas e dispersões, há qualquer registro de que ela recuou, ou negou, ou esqueceu. Miriam de Nazaré, uma mulher de carne, de dor, de memória e de fé. A mulher que ficou de pé quando os outros fugiram. A mulher que carregou por 30 anos o peso de ter visto tudo, de saber tudo, de ser a única pessoa no mundo que esteve presente em cada ponta da história. E por 30 anos, o silêncio que a história jogou sobre ela foi injusto. Agora você sabe quem ela era. Se esse documentário te tocou, compartilha com alguém que precisa conhecer essa história. Essa mulher merece ser